Bom, eu perdi meio que o fio da meada, mas vamos lá. Vamos falar sobre a minha relação com o submundo mais 18. Eu comecei muito cedo, lá na adolescência, porque eu lia muitos livros e eu assistia muitos conteúdos adultos quando eu era, né, bem mais nova. Com tantos livros eróticos e tudo mais, eu comecei a me interessar muito pelo assunto. Então, isso meio que fez parte de quase toda a minha vida. E eu sempre tive um pezinho ali assim, sabe? Pra quem já leu ou assistiu 50 Tons de Cinza, é mais ou menos sobre isso. O mundo das fantasias, mais 18, conteúdo adulto, fetiche e tal, ele é muito complexo. Ele requer muito estudo, muita pesquisa, porque é uma comunidade muito séria. Pra quem não sabe, a maior parte, né, dos fetiches e tudo mais são relacionados com traumas. Alguns são com situações muito marcantes na vida de uma forma positiva, por exemplo, uma roupa específica, um local específico, mas a maior parte são referente a traumas passados. A questão do BDSM. Existe o spanking. Tem muitas pessoas que gostam de dor, que são masoquistas, que gostam de apanhar, que gostam de servir. E sempre tem alguma relaçãozinha com algo passado em que faz a pessoa se interessar por isso, faz a pessoa sentir satisfação nisso, prazer, etc e tal. É um mundo muito doido, muito doido, muitas coisas. Existem vários fetiches diferentes, existem vários acessórios diferentes, existem várias relações diferentes, tanto profissionais quanto pessoais, que requer contrato assinado, medidas de segurança, a consensualidade em si. E eu entendi uma coisa na minha vida, que quando a gente se permite se conhecer, tanto no âmbito sexual quanto em qualquer outro da nossa vida, sentimos mais liberdade para ser quem a gente é. Quando você se permite conhecer o seu lado sexual, os seus limites, as suas curiosidades, o que você gosta, o que você não gosta, você começa a ter essa liberdade. E isso vai mudando o restante da sua vida. Eu tenho essa teoria comigo, que saiu da minha cabeça, tá? Pra deixar aqui bem claro, que existem muitas pessoas mais velhas, de 30, 40, 50 anos, que passaram a vida com uma pessoa só. Essas pessoas tinham vontades ou curiosidades que elas não podiam conversar com o seu próprio parceiro. Ou seja, elas se reprimiram ali tantos anos da vida dela que falta alguma coisa. Ela não é 100% feliz e ela não entende o porquê. Como que eu cheguei nessa teoria? Eu posso não ter me permitido algumas coisas na minha vida, mas no meu lado sexual, depois que eu me conheci, eu entendi os meus limites, o que eu gosto e o que eu não gosto, as minhas curiosidades, aceitei algumas vontades que eu gosto também, que são diferentes de outras pessoas normais. Cara, eu me sinto muito mais próxima de mim mesma. É muito mais fácil ter prazer na vida e ver a vida de uma forma muito mais leve, porque o meu lado sexual, ele tá ok, ele é livre, entendeu? Livre de preconceito, livre de tabu, livre de qualquer coisa que me impeça de descobrir esse meu lado. Consequentemente, o resto da minha vida fica muito mais fácil de lidar. Eu tenho essa teoria pra mim. E eu falo isso porque muitas das vezes tem pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo e passam a vida escondendo quem elas são por medo do que os outros vão achar. E quando elas se permitem a viver isso, se permitem a descobrir isso e aceitar, elas se transformam. Você vê o brilho nos olhos dela. O meio fetichista é assim. Eu trabalho como dominatrix, né? E eu trabalho com Gentle Pleasure Dom, que a minha dominação, ela é baseada no prazer, tá? Ela não é na questão mais agressiva ou mais profissional. Ela é mais no prazer. Existem pessoas que trabalham com humilhação, dominação psicológica, degradação, e é um outro nível de BDSM. E eu não, eu gosto da pessoa ter o prazer de ela se libertar e ela descobrir os próprios limites, mesmo que isso seja sexual ou não sexual. Eu gosto de ir no tempo da pessoa com calma, de ter um aftercare ali, cuidadoso, carinhoso, entendeu? Sem a necessidade de uma coisa mais agressiva ou alguma coisa mais. De uma coisa mais pesada. Eu gosto dessa coisa mais leve, com calma, com paciência,
com empatia, compreensão, com carinho. E eu acho que isso é muito gostoso. Não são todas as pessoas que são assim, mas esse é da minha personalidade. E eu gosto disso, eu me divirto com isso. Porque o processo que eu tive pra aceitar que eu gostava muito de sexo, que o sexo, ele sempre fez parte da minha vida. Nossa, eu cuspi aqui, calma aí. A libido alta sempre foi parte da minha personalidade. Quando falta, ou quando tá muito baixa, ou por qualquer motivo isso afeta, cara, faz muita diferença na minha vida. Porque eu não me conheço sem ter esse meu lado. E aí você imagina pessoas que têm esse lado e elas escondem, elas não se permitem ter. Como que é a vida delas? De sempre falta alguma coisa. Por mais que ela tenha tudo, a vida dela é vazia e ela não sabe o que tá acontecendo. Isso é horrível, de você ficar perdido na vida e não saber o que fazer. Parece uma coisa simples, uma coisa fútil, mas ela é muito importante. Você acha que eu sou doida ou sou esquisita? Você para um pouquinho para pensar no que você tá engolindo, tentando esconder quem você é até para você mesmo. E a real é que a galera acha que o BDSM é só sobre bater, apanhar, mas a maioria das pessoas estão aprendendo pela primeira vez na vida o que é respeito de verdade, como se comunicar realmente com alguém, como ter confiança em si mesma ou na hora de se defender com outras pessoas, conhecendo os seus limites pela primeira vez e aprender a impor eles, sendo sexualmente falando e outras formas na vida. Vocês podem até achar que é exagero, mas se eu acho que se todo mundo transasse melhor, o mundo estaria bem menos fodido como tá. Se permita um pouco mais, se ouve um pouco mais, porque isso não é só sobre sexo, é sobre tudo. Começa em você e nas suas relações. Depois você expande isso para outras áreas da sua vida. E é isso, pessoal. Eu quero saber o que vocês acharam, qual é a curiosidade de vocês, o medo de vocês. Então, quem gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta bastante. Vamos falar sobre isso, entendeu? Eu gosto de falar sobre tudo, cara, sem tabu, sem julgamento, porque tá todo mundo aqui igual. Tá todo mundo aqui querendo ser quem realmente é. Só que a maioria das pessoas tem medo disso, tem medo do que as outras vão achar. Então eu espero encontrar vocês nas minhas lives da Twitch pra gente poder falar sobre isso, porque lá eu posso falar e conversar sem censura. E é isso, gente. Um beijo pra vocês, muito obrigada por mais um vídeo.